À vontade. Bora dormir, bora. Você não gosta de se ver no vídeo, não, é? Não. Aí, se você aí. Não gosta de se ver no vídeo, não? Não? Olha, vamos dormir. Vamos dormir. Olha aqui. Vamos dormir então. Bora dormir. Bora pra cama, bora. Hein? Bora dormir, bora. Quer dormir, quer? Hein? Quer dormir? Aqui. Olha você aqui. Não, papai não quer não. Ai, 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 ai. Não. Ai! Você mordeu meu nariz. Você é tão bonitinha, por que você não se gosta de ver? Por que você não se gosta de ver nada? Não? Aí você... Meus filhos, meus amigos, vá, desça. Minha filhinha tem 15 anos. Eu acho que eu tenho mais um ano de amor com ela, sabe? E é só, talvez seja as últimas lembranças que eu vou guardar de minha filha. Porque ela tem 15 anos, dizem que a raça dela vive acho que 16, estourando 17 anos, sabe? Aí eu fiz esse videozinho aí pra guardar de lembrança. Mas me deu uma mordida aqui bem no nariz, hein? Mas é um amor de paixão, sabe? Ela não gosta de se ver filmada. É engraçado, né? Porque é tão bonita, né? E eu tão feio. E aqui me apresentando e ela não gosta. Ela não gosta de se ver filmada. E eu adoro. Mas também vai chegar um tempo que eu não vou querer mais, não. Eu estou em busca... Falando sério. Eu estou em busca de quem tome conta de mim e de quem
tome conta da minha filha, que ela vai durar acho que mais um ano, ou estourando 2, que ela vai fazer 15, acho que com 16. Se for bem cuidada, ela é bem cuidada, né? Ela é tão bem cuidada que ela já dividiu eu e a mulher na cama. Você não viu o que ela faz aqui? Mesma coisa. Se a gente se mexer na cama, ela vem em cima. Mas é isso, meus irmãos. Se você puder adotar um cachorrinho, se você puder adotar um animalzinho, se você puder ajudar alguém que tem assim um cuidado com os animais, ajude. Ajude. Eles são dependentes de nós. Olhe, uma coisa sempre puxa a outra. São Francisco era o padroeiro, é o padroeiro dos animais, não é? E São Francisco, até os lobos ferozes iam ter com ele. Há algumas congregações ainda franciscanas que alimentam os lobos. E nós sabemos, isso é provado através da evolução de Darwin, de que os cães vieram dos lobos ferozes. Só que no tempo dos nossos ancestrais, eles foram, como diz não é educando ou demostificando, é isso a palavra? Os lobos. E eles precisavam dos lobos para caçarem. Domestificando. Me lembrei a palavra. Domestificando os lobos. E a ponto de os lobos irem se adaptando aos nossos primeiros ancestrais. Tem cães hoje pastores de ovelhas. Tem cães hoje que identificam pessoas debaixo de escombros. Tem cães hoje que quando o seu dono pode ser um morador de rua ou pode ser o maior ricaço, eles não saem de perto dos seus donos. Então, aproveita essa oportunidade. Se você puder ajudar alguma instituição que cuida de gatos, de cães, ajude.
Eu acho que os nossos melhores amigos. Minha filha fica brava assim porque ela não gosta de ser filmada. E eu fiz assim como uma pirraça. Mas elas não gostam de ser filmadas. Então, e se o dono sai, elas ficam tristes, eles ficam tristes, porque no pensamento deles, eles foram abandonados. Ainda que você passe poucas horas, se vai trabalhar ou se vai passear. Então os cães, os gatos, são os nossos melhores amigos. Não se esqueça disso. Trate bem o animal que você tem dentro de casa. Aliás, qualquer animal que você trate bem, pode ser o cavalo, pode ser o cachorro, pode ser um tigre, pode ser um leão. Se você se aproximar dele e ele gostar de você, você terá um amigo para sempre. Outro dia eu vi um filme em que o proprietário dele, o dono dele, morreu, mas ele não saía de cima da cova daquele que foi seu dono. E fizeram uma experiência de ver tanto aquele cachorro sofrendo em cima de uma lápide e pegaram e levaram para outra cidade, bem distante. E não é que ele voltou para aquele mesmo lugar? Pois é um filme realista. Ele voltou para o lugar onde seu dono estava enterrado. Então, esse é o meu apelo. Cuide do seu cão. Cuide como se fosse um filho. Porque, olha, eu acho que não existe um amor mais fiel do que um cão, um cachorro, ou um cavalo que você tenha relações de amizade com ele. Trate bem esses seres que são anjos. Já vi tantas. Eu já vi aqui, eu já vi assim tantos exemplos, né, de como eles são nossos amigos. Já vi muito. Eu vou lhe contar uma curiosidade. Eu detestava cachorro. Minha mãe criava papagaio, periquito, cachorro, gato, pato, galinha, tudo que tivesse vida, minha mãe gostava. E quando eu entrava na casa de minha mãe, tinha aqueles cachorrões grandes, né? Que acho que era meu irmão caçula que dava para ela.
Eu dizia, mãe, como é que que a senhora aguenta um fedor desse, uma coisa? Porque o Ave Maria, quando eu entrava na casa que tinha um cachorro, eu me sentia mal. E minha mãe me dizia, meu filho, a gente tem que criar qualquer bichinho. Porque se vier qualquer carga negativa, coisas negativas, porque tem, viu? Eu digo com você com uma certeza, não é toda gente que você deve deixar entrar em sua casa, não. Infelizmente, não. Com inveja, com espírito mau, afeta a sua casa. E minha mãe dizia que esses bichinhos, o gato, o cachorro, eles absorviam aquilo que era mal. Aqui me lembra olho de seca-pimenta. Você tem uma pimenteira bonita, tem certas pessoas, se botar o olho em cima, a pimenteira morre. Ou você tem um passarinho, que eu não sou a favor de criar passarinho preso. Mas se você tiver um passarinho que cante muito, tem gente que chega na sua casa, olha o passarinho morre. Verdade. Porque traz uma energia negativa. É por isso que eu digo, não chame qualquer pessoa para ir para sua casa, não. Não deixe, não. Porque traz cargas negativas que deixam influenciado. Olha, o mal existe. O mal é a ausência do bem. Assim como dizia Einstein, o frio é a ausência do calor. A escuridão é a ausência da luz. Entenda, é verdade. Eu estou até com pena porque eu fiz essa brincadeira aqui com minha cachorrinha, né? Mas para mostrar a vocês, ela não gosta de ser filmada. Ela está quietinha, está deitadinha ali. Ela não gosta de ser filmada. Ela não gosta que apresente ela para ninguém. Observe uma coisa. Eu ainda não entendi. Eu tenho que pesquisar isso. Quando você pega num cachorro que solta ele se sacode. Ele se sacode todinho. Você já observou isso? Pois é. Ele se sacode. Eu tenho para mim que é ele se libertando de toda a nossa carga negativa que a gente carrega dentro de nós. Pegue um cachorro, qualquer eles, pequenininho, grande, e solte. Ele vai se sacudir. Ele se sacode todinho assim. Eu acredito que é ele querendo se libertar de tudo aquilo que é negativo e que a gente queira ou não queira, a gente carrega. Cuidemos dos animais.
cuidemos deles. São Francisco é o maior exemplo, é o padroeiro, acho que é 4 de junho, que é a festa de São Francisco de Assis. E todos os bichos iam ter com ele. Vou contar outra curiosidade para vocês. Eu estive em Assis. Que é o convento. E lá tem uma réplica de onde era um barraquinho, que o convento é muito grande, mas era um barraquinho onde diz a tradição que era um barraquinho aonde São Francisco morava. Um barraquinho pequenininho, de tamanho aqui, dessa sala aqui, e ele morava nesse barraquinho. E minha maior curiosidade, porque a gente foi conhecer todo o convento, ver a batina dele, toda a remendadinha, né, que ele usava, era toda remendada, de cor até cinza, que até hoje eu não entendo por que nós capuchinhos aqui no Brasil usa cor marrom, porque ele usava uma cor cinza, de linho. E quando a gente se aproximou da imagem de São Francisco de Assis, tem ele assim com as mãos postas, né, abertas, pegadas assim, né? E voaram 2 pombinhas, fizeram um ninho justamente nas mãos de São Francisco de Assis. Daí a gente passava assim, não é? E tinha o jardim, que dizem que é uma tradição antiga, desde o tempo de Francisco de Assis, onde as rosas não tinham espinhos. Para falar a verdade, eu nunca vi uma roseira que não tivesse espinhos. Mas lá tem. Assim, no alpendre, no meio do convento, né, um jardim onde tem as rosas que dizem que vem do tempo de Francisco. E eles cultivam essas rosas sem espinhos. Uma coisa eu sei, que Francisco, quando era ainda confrade, né? E Francisco era muito jovem, não é? Acho que dá para eu contar um pouquinho a história de São Francisco, cujo santo eu sou um devoto, admirador de Francisco de Assis, né? Até porque estudei também no Capuchinho, que é a ordem fundada por ele. Então, São Francisco, como qualquer outro jovem, tinha as suas tentações. E, claro, na Itália, há período lá no inverno, onde tem muito gelo, muito frio, muita coisa.
E São Francisco, quando vinha a tentação dele, carnal, ele se rolava nas neves para que cessasse aquela tentação que ele sentia naquele momento. Uma outra, voltando às rosas, é que São Francisco também, quando ele se sentia tentado, ele se jogava no meio das rosas, dessa vez com espinhos. Ele se jogava no meio das rosas, se roçava nos meios das rosas como um sacrifício, tanto no gelo quanto nas rosas, para que ele expulsasse dele aquelas tentações. É isto que eu tenho a falar. Desde São Francisco com os animais, os lobos, né? Que ele não tinha medo. Os pássaros sentavam no seu ombro, vinham às suas mãos, porque ele era um homem santo. Ele era um homem santo. Talvez que eu faltei falar para vocês como se houve a conversão de Francisco de Assis. Francisco de Assis Francisco de Assis era um homem, um rapaz muito nobre, né? Francisco de Assis era um homem muito nobre, era filho de um grande comerciante. E um certo dia ele entrou numa igreja, curiosamente, entrou na igreja de São Damião. Eu acho que era justamente onde ele morava, né? E ele escuta a voz de Deus e diz: Francisco, ele não era convertido, ele era um filho de papai, um homem muito bem sucedido, porque o pai era muito rico, era dono de lojas de tecidos. Era um homem rico, filho de magnata. E Jesus, quando ele visita a igreja de São Damião, então ele ouve uma voz: Francisco,
São Francisco, eu acho que ele viveu pelos anos 1200. 1200. Ele disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E São Francisco não entende imediatamente este convite, este aviso de Deus. E ele pensa assim: era uma igreja que fosse decaída, aos pedaços, e ele deveria recuperar essa igreja. Ele teria que pegar uma pá, cimento, tijolos e reconstruir aquela igreja. Mas depois ele tem a inspiração de que não se tratava disso. Não se tratava disso. A igreja, nessa época, já estava cometendo muitos erros, né? Vê que eu falei de Constantino e veio lá no século XVII, toda coisa, inclusive a Inquisição, onde foi martirizada Joana d'Arc, que hoje é santa, mas a igreja a condenou. Vem depois Galilei. Enfim, a igreja estava meia perdida. E São Francisco, ele tinha uma vocação pelos pobres. São Francisco tinha a vocação pelos pobres. E aí ele abdicou de toda a sua riqueza. Uma certa vez o pai viajou e deixou Francisco administrando a loja de tecidos dele. Assis é uma cidade muito pequena, é um povoadozinho pequeno. Mas Francisco pegou todos os tecidos do pai, enquanto o pai e a mãe estavam ausentes, e pegou e distribuiu tudo com os pobres. Francisco de Assis distribuiu tudo com os pobres. Quando o pai chegou, a loja estava vazia. Claro que o pai não gostou daquela atitude de Francisco e o cobrou em praça pública tudo aquilo que ele fez. Praticamente quebrou o pai.
E Francisco, nesse momento, em praça pública, ele tirou toda a sua roupa, o sapato que pertencia, que vieram dos seus pais, e ficou literalmente nu na Praça de Assis. E dizendo ele assim: pois tudo que eu tenho de você, compadre, tudo que eu tenho de você, eu não quero mais. E ele tirou toda a roupa, calça, sapatos, e ficou literalmente nu na praça. Claro, deve ter chegado gente e acobertado ele, né? Mas ele não quis mais saber da família, não quis mais saber do pai, não quis mais saber de riqueza, não quis mais saber de dinheiro, e devotou toda a sua vida aos pobres. E assim, São Francisco, ele vai e funda a sua própria ordem franciscana. Ele funda a sua própria ordem franciscana, conseguiu alguns colegas que abraçaram a causa dele, tudo a favor dos pobres. Santa Clara fundou a Ordem das Clarissas e era amiga dele. A partir desse movimento também fundou a Ordem das Clarissas. Mas demorou muito para o Papa reconhecer a Ordem de Francisco. Ele ia ao Vaticano, né, que era na Itália também, ia ao Vaticano e o Papa negava. Não. Até que um dia ele foi com os seus discípulos, com os seus colegas, seus amigos, e o Papa, por trás deles, teve uma visão que a ordem franciscana deveria ser reconhecida pela Igreja. Mas durou muito. São Francisco lutou muito para que a ordem dele fosse reconhecida. Mas a partir deste fato do Papa, eu não sei se foi Leão VI, alguém assim, e teve uma visão de que, de fato, a ordem franciscana de Francisco de Assis deveria ser reconhecida pela Igreja. E foi aí que criou-se todo o estatuto, todas as coisas, que ele já tinha, os estatutos. Os franciscanos, eles são os franciscanos, a sua principal missão é acolher os pobres. Essa é a principal missão daqueles adeptos a São Francisco de Assis. Tchau.
Mais uma vez, eu aqui, falando de cães, de lobos, de pássaros, de roseiras e São Francisco de Assis, meu padroeiro, aquele em quem me inspiro. É uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. A riqueza não é um pecado. Você teve a oportunidade de ter mais coisas. O pecado está em você se apegar com esses bens materiais. O pecado está em você não olhar para os pobres. São Francisco, de fato, ele desfez de tudo que tinha. Teve o jovem rico, que eu já contei aqui, mas o pecado está no apego aos bens materiais. Deus não nos proíbe de termos bens. Até porque Jesus, ele frequentou casas de ricos. Jesus nunca condenou um rico por ser rico, mas pela ganância, pela obsessão. Como disse bem Jesus, não acumuleis bens aqui na terra, aonde a ferrugem e a traça os consomem. Mas acumuleis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consome. Você não está errado em ter seus bens. Não. Jesus não condenou. Aqueles que possuem. Mas você, digamos assim, você deixar de olhar para o pobre, você deixar o pobre passar fome, quando você tem condições, não é justo. Não é justo. Eu vou contar uma história para vocês, que eu gosto sempre de contar histórias vividas por mim. E eu estava na fazenda, bem pertinho, e tinha um restaurante. Mas eu não tinha dinheiro. Tinha fazenda, tinha gado, mas naquele momento eu estava sem dinheiro. E fui
a este restaurante e pedi que me fiançasse um pratinho de comida que custaria R$ 5. Era 12, mas eu digo, não, eu não quero um prato de R$ 12, eu só quero um prato de R$ 5. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz e um pedacinho de carne. Me negaram, não me conheciam, certamente. Que eu tinha fazenda bem de junto, cheio de gado, mas me negaram. Soube até que depois botaram essas pessoas para fora, sabe? Quando souberam desse fato. Não porque eu pedi, nem por nada, né? Mas eu fui no meu carro. E aí, porque eu sempre guardo um dinheirinho assim para dar às pessoas que estão na rua, né? Pede R$ 1, R$ 2, R$ 3. Eu fui lá no meu carro e tinha exatamente R$ 5, nem mais e nem menos. Eu voltei e disse, pois aqui não é R$ 5, está aqui os R$ 5. Não comi nem tudo. E botaram de R$ 5 para mim, não comi tudo. E falei com o amigo que olha lá a fazenda, que eu fui negado um prato de R$ 5. Fiado. Na mesma hora, o pai dele, mas só que acho que minha mulher conversou lá com ele, sei. Acho que botavam um dinheiro para mim, para eu botar gasolina e vir para casa. Porque eu estava lá na roça sozinho, né? Só Deus. Aí, claro, a mulher, o filho do rapaz que é meu amigo, e não é rico, não, é pobre. Inclusive, um detalhe, né? Ele trabalhou, acho que uns 30 anos numa fazenda enorme, grande, de gente famosa, que eu não vou falar, porque ele é conhecido muito em Feira de Santana, e eu sei que ele trabalhou uns 30 anos, e no final de indenização deram R$ 2.000 para ele. Eu disse, não vou dizer o nome dele, tá vendo? Eu disse, fulano, vá à justiça, você tem muito mais dinheiro do que R$ 2.000. Ele disse, não, mas eu vou não. E essa mesma pessoa, ele se aposentou, ele já tem mais de 60 anos, acho que ele tem uns 65, uns 65. Se aposentou, é um dos meus melhores amigos que eu tenho. Eu tenho muitos amigos no interior. Ave Maria, onde eu chegar, eu sou bem chegado. E aí, eu falei pro filho, né, que tinham me negado um prato de R$ 5 de comida. Mas eu acho que ele pegou e ligou para minha mulher, o filho. Ligou para minha mulher botou lá R$ 200 para botar gasolina no carro e ir embora. Porque eu não vou lhe negar, não. Eu não boto R$ 5 de gasolina, eu não deixo de botar R$ 5 de gasolina para eu comprar R$ 5 de cerveja. Não. Eu fico sem gasolina, mas sem cerveja não. Aí
Ele me disse, olha, Dona Claudiana disse que era para você ir embora, botou aí R$ 200 pra você botar gasolina e vir embora. Eu já tinha encontrado os R$ 5, tinha comido, né? Mas eu estava naquela vida miserável. Não que eu bebo fiado, né? Em todo canto que eu chego eu bebo fiado. Aí peguei o carro e vim embora. Depois eu fiquei sabendo que esse amigo ele ficou injuriado. Ele é um amigo meu. Ele disse, ó, Misael, eu não trabalho mais para homem nenhum. Eu só trabalho para você. É porque eu não deixo meus amigos atrás, não. Meus amigos, aqueles que trabalham comigo, aqueles que vivem comigo, eu não deixo para trás, não. Eu tenho projetos até para ele e tudo, mas tudo quem faz na fazenda é ele. Eu brinco com ele. Eu trabalho para ganhar dinheiro e você trabalha para gastar meu dinheiro. É tudo brincadeira. Pois ele ficou puto da vida e veio atrás de mim, certamente para me oferecer comida ou me oferecer dinheiro que eu já tinha pago a ele, os dinheiros que eu devia para ele, dos trabalhos dele, né? Eu sei que depois foi que o filho dele disse, olha, o pai esteve aqui e você já tinha se mandado. Eu digo, meu irmão, eu fui embora. Mas eu tenho certeza que ele foi para lá ou para me convidar para eu ir comer na casa dele, ou para ele pegar um dinheiro e me dar para eu comer. É pobre, pobre, pobre. Graças a Deus. Pobre, mas trabalhador, honesto, tem a aposentadoria dele, trabalha para mim lá, e etc, etc, etc. Mas eu tenho certeza que ele foi ou para me oferecer comida, para eu comer na casa dele, ou para, digamos assim, me emprestar algum dinheiro para eu comer. Meus irmãos, a vida é desse jeito. Às vezes você está por cima da carne seca, né? E outras vezes você está por debaixo da carne seca. Eu não, como se diz, eu não tenho problema com comida, sabe? Não tenho problema com comida, não. Eu crio boi e não como carne. Minha mulher faz comida, feijão, arroz, macarrão, eu não como. Mas no dia que eu fui tentar comer R$ 5 de comida, me negaram. Agora falando sério, eu estou precisando. Minha mulher que escute. Não tenho problema com mulher, não. Quero nem saber. Eu quero ir morar na fazenda. Minha mulher não gosta de morar em fazenda. Eu quero ir morar na fazenda. E preciso de uma mulher. Ela pode ouvir.
que eu não estou falando aqui escondido de nada. Agora, o último, quer dizer, o único pré-requisito é que seja uma mulher carinhosa, amorosa e bonita. Porque se eu acordar de junto de uma mulher feia, eu feio e ela feia, a gente vai debandar um pro canto, outro para outro. Tá feito o convite aí. Olha, eu já fui casado com uma mulher branca, eu já fui casado com a mulher índia e hoje estou casado com a morena. Eu queria casar com a loira. Será que loira é melhor do que essas que eu citei? Mulher loira? Eu acho bonito mulher loira. Mas será que a carne é boa? Tchau. Beijo. Se tiver uma mulher loirinha, bonitinha. Aliás, eu não faço escolha de cor, não. Faço escolha, não. Importante é o amor, companheirismo, sei lá, como dizer, a gente ter o prazer de estar perto daquela pessoa. Para mim, o que vale num casamento é essa cumplicidade de amor, de afeto, de carinho, sabe? É você poder abraçar, beijar e, no fim de tudo, ao apagar das luzes, sentir paz. Isto para mim que é o mais importante. Sem nenhum estresse, sem nenhuma agonia, sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão, sem nenhum DR. Entende? Mas está tudo em paz. Me lembra aqui uma passagem de Jesus, quando Jesus estava recolhendo, convidando os seus apóstolos. E não sei se foi Felipe ou Pedro que Jesus convida para que o siga. E eles perguntam: aonde tu moras? E Jesus diz: o Filho do Homem, entenda, o Filho de Deus, o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para encostar a sua
cabeça. Vem e vede. Tchau, meus amores.